O meu nome é Madalena Pesco e este é o meu terceiro diário gráfico. Este diário gráfico foi feito em 2013 e foi na altura em que eu estava na secundária, no segundo ano. Eu comecei este diário gráfico porque a professora pedia que nós tivéssemos um diário onde fazíamos os trabalhos de casa e ela pediu como primeiro trabalho para nós fazermos, desenharmos uns ténis que tínhamos em casa, ténis, sapatos, o que seja. E essa professora tinha mais um gosto por tudo o que era mais realista. Então eu fiz este ténis. No entanto, como ainda faltavam mais desenhos para fazer, ela pediu cerca de 4 a 5 sapatos. Estava a ficar perto da data de entrega do trabalho e eu fiquei com imensa preguiça, então fiz os desenhos mais só de linha, uns desenhos assim mais nada a ver com o primeiro, super só mais rabiscados, mais sketches. E quando cheguei à aula, a professora começou a reclamar comigo porque eu tinha feito batota e que ela a partir daquele dia queria que os trabalhos fossem feitos em condições. Por esta altura eu estava também a trabalhar muito o que eram os fundos e trabalhar mais perspectiva, porque era uma coisa que eu não sabia muito bem, e como tinham dito que na escola iríamos trabalhar isso mais à frente, no segundo período, eu decidi que queria começar a estudar mais isso em avanço, então comecei a pesquisar uns tutoriais e a ver como é que se fazia as perspectivas e a trabalhar mais os fundos, porque eu tinha mais a tendência de fazer só personagens. Ainda hoje tenho essa tendência. Nesta altura tinha muito gosto por fazer coisas muito texturadas, sempre um bocado mais num clima de registro, não tanto de desenho de imaginação, mas mais de observação. Este também foi outro trabalho de casa, que era suposto nós desenharmos as nossas refeições, só que eu desenhei este e depois deixei esta página e disse a mim mesma que iria desenhar o resto, ia fazer o resto do trabalho de casa, mas depois ignorei completamente. Esta professora que eu tive neste ano, ela pedia que os trabalhos de casa fossem todos feitos no diário gráfico e que nós não usássemos o diário gráfico para outra coisa senão os trabalhos de casa dela. Então quando eu fiz o desenho lá atrás, que era mais por livre recriação minha, ela pediu que, ok, guardem os vossos desenhos, da vossa imaginação e o vosso trabalho pessoal noutro diário, eu quero que este seja exclusivamente académico. E na altura eu sinto que isso foi um bocado castrador e que fez com que eu perdesse um bocado o gosto por desenhar todos os dias e acabasse por, de certa forma, começar a criar quebras de ritmo. Comecei a não gostar assim tanto, comecei a criar muita frustração porque não estava a conseguir alcançar aquilo que eu queria. Eu queria que o diário gráfico fosse uma coisa super mega espontânea e desenhar o que raio me apetecesse. Estas últimas páginas que vimos foram os meus únicos desenhos de diário gráfico, porque eu não desenhei mais. A partir daqui já é férias e aí eu voltei a agarrar no diário gráfico e disse, bem, agora vou desenhar o que raio me apetecer. E por esta altura foi quando eu ainda estava a debater no que é que eu queria fazer com o desenho, porque o meu plano inicial era fazer da vida desenho só de arquitetura, era o meu plano, só que eu tive uma conversa no comboio e disseram-me, tu com os desenhos assim, como é que raio é que queres ir para a arquitetura? É realmente isso que tu queres? E essa conversa ficou-me na cabeça e eu fui ponderando. E ao longo do tempo, conforme fui desenhando cada vez mais e fui explorando mais o meu gosto, que começou a ser coisas com um humor mais distorcido, com coisas nada a ver com a arquitetura, porque para além de eu não gostar assim tanto de desenhos mais lineares, gostava de coisas mais expressivas, não fazia sentido, tendo como nesta altura também tinha muita energia e o que eu queria mais era desenhar personagens e desenhar coisas um bocado pifadas, fazer simplesmente o que me desse na gana. E a ideia de ir para a arquitetura, que era um curso que na minha cabeça era super mega rígido e super prestigiado e basicamente desenhávamos só com réguas e esquadros,
parecia-me um bocado castrador. E foi mais ou menos por esta altura que eu comecei a decidir, não, se calhar a arquitetura não é o meu caminho, se calhar devia procurar outro caminho. Então, neste diário gráfico eu começo também a tentar perceber, se não é para aí que eu quero ir, para onde é que se calhar será o caminho que eu devo fazer. Estas páginas são um kind of visual key de uns fatos que fizemos para o Halloween, que era a história de uma criança que tinha uma boneca e que os bullies dessa criança agarraram na boneca e começaram a desenhar uma cara de palhaço. E essa criança cresceu, tornou-se uma toy maker e a partir daí ela criou um ódio a humanos, e depois de dar vida à boneca que eles tinham destruído, a criança que já era adulto, desenhou uma cara de palhaço em si e jurou assombrar as pessoas que gozaram com ela. Foi assim um conceito assim meio distorcido, mas no fim ficou assim uma história muito, muito interessante. A partir daqui foi quando eu entrei para o 12º ano, o meu último ano da secundária, e troquei de professora. E a nossa professora tinha uma visão completamente diferente do diário gráfico. Ela queria que nós desenhássemos simplesmente o que nos apetecia e pelo caminho íamos desenhando aquilo que ela quisesse. E na altura eu falei com essa professora e perguntei-lhe, então, mas eu posso desenhar mesmo tudo, qualquer coisa? E ela disse, sim, mas eu quero que tu aqui neste diário gráfico faças tudo o que te apetecer. E eu na altura questionei-me, professora, mas tudo o que eu gosto de desenhar não são coisas propriamente as coisas mais interessantes, são coisas um bocado à toa, são um bocado estranhas, um bocado bizarras, posso fazer isso? E ela, não, mas não faz o que tu quiseres, é a tua expressão, é o que tu tens a dizer sobre as coisas. E eu fiquei, ok, olha, interessante. Mais tarde, numa aula por causa destes dois desenhos especificamente, a professora disse que a nossa turma tinha muito à vontade e o gosto pela caneta gráfica. Então ela projetou um retrato do Otto Dix, que ele tinha feito, um autorretrato, e disse para nós copiarmos e usarmos caneta, que era para trazermos a força e a expressão que ele tinha também no autorretrato dele. E conforme eu fiz isto, comecei a comparar com os desenhos que tinha anteriormente e fiquei, este aqui realmente tem mais expressão, é mais interessante. Eu viro a página e eu quase que me sinto obrigada a parar porque este desenho é muito interessante, parece quase um momento, faz-me parar, faz-me esquecer o sítio onde eu estou. E foi um bocado a partir daqui que eu comecei a desenvolver, ainda num sentido muito primordial, o sentido do que era um momento no desenho. E o que é um momento no desenho? Para mim, um momento no desenho era quando nós olhávamos e num desenho, num esboço, o que é que seja, nós sentíamos atraídos por esse pedacinho do desenho. Poderia ser só uma linha, podia ser uma textura, fosse o que fosse. Era algo que era extremamente apelativo. Eu chamei-lhe isso um momento do desenho, que era o que fazia com que aquele desenho se destacasse, por assim dizer, e criasse, ou fosse apelativo, ou fizesse com que nós sentíssemos alguma coisa, ou etc. Por exemplo, aqui, eu lembro-me de quando fizemos estes desenhos, a nossa professora queria desenvolver um herbário e levou-nos lá para fora, para um jardinzinho super mega no meio da cidade, super pequenininho, e ela disse-nos, agarrem e façam desenhos, registros muito rápidos das plantas que estão aqui. Não são muitas, mas eu quero só que vocês ganhem à vontade com o desenhar rapidamente na rua. Ok, eu agarrei e comecei a fazer esta linha, uma linha muito fininha, porque era uma planta super pequena, super delicada. Pronto, ligar um bocado o material e a maneira como o material expressava aquilo que eu queria dizer. E quando eu fiz a linha, fui agarrar nas aguarelas para pintar
e conforme fui agarrando as aguarelas, a professora veio ter comigo e disse: Maria João, em vez de fazeres esta mancha tão controlada, experimenta fazer uma mancha mais leve, mais delicada, quase até espontânea, não interessa se sai para fora, até fica interessante. E depois de fazer isso, reparei que realmente o facto de deixar as partes mais em branco, haver esta quase messiness super irregular, fez com que o desenho ficasse ainda mais leve. Se eu tivesse feito a cor dentro das linhas, pintasse como é usual, faria com que o ramo ficasse mais rígido e não daria tanto esta ideia de leveza. E foi um bocado a partir também aqui que eu aprendi esse outro conceito, que era nem aliar a técnica àquilo que se queria dizer, porque, por exemplo, aqui as flores eram muito pequenininhas e eram muitas, e a professora disse: olha, em vez de se calhar estares a desenhar flor por flor e estares aqui a perder muito tempo nisso, como isto é uma ideia só de registro rápido, se calhar seria mais interessante tu dares a ideia do sítio com as manchas e mais tarde colocares pequenos detalhes, pequenos apontamentos que mostrem ou digam à pessoa que está a ver o teu desenho que isto é uma flor. Esta professora foi muito, muito importante no meu crescimento, no meu processo, porque para além de darem dicas muito interessantes, nos pôr a desenhar coisas que provavelmente nós habitualmente não iríamos agarrar, e nos dar a vontade para desenhar no diário gráfico tudo que nós queríamos, ela também foi a pessoa que me introduziu à ilustração, porque ela de X em X tempo trazia artistas para nós vermos, para nós conhecermos, e eu lembro-me dela também trazer artistas de banda desenhada, e eu começar a pensar na banda desenhada mais como penso hoje em dia, como uma opção de expressar aquilo que eu queria. E nesta altura adolescente, não é? E eu achava que as pessoas que seguiam as ideias mainstream e etc eram bué estúpidas e burrinhas, então eu fiz um bocado esta banda desenhada e entretanto mostrei à professora e ela achou muito piada, disse: não, é interessante, o desenho em si não tem assim nada de muito apelativo, mas a mensagem que passas até é interessante. E uma das coisas que me fez começar a pensar também sobre a ideia conceptual por trás dos desenhos mais do que a técnica foi porque foi na altura eu estava em orivesaria, na secundária, para além de... era uma escola de artes, mas eu estava dentro do curso de orivesaria. Nós estávamos a ter aulas sobre desenvolvimento de conceitos, como chegar a uma mensagem por trás de uma peça, mais do que fazer uma forma bonita ou etc. Qual era a mensagem que nós queríamos transmitir com aquilo que nós fazíamos, porque lá nessa escola eles queriam muito incutir a ideia de que cada um tem uma mensagem para dizer, não é simplesmente ser bons a nível técnico. E isso, apesar de ser de orivesaria e também de ser um meio artístico, foi algo que eu transportei para o meu desenho. Eu comecei, mais do que estar a criar coisas assim estranhas e com um aspecto mais diferente ou personagens mais interessantes, eu comecei a querer dizer coisas com o meu desenho, não simplesmente fazer coisas porque eram bonitas, mas tentar passar mensagens e transmitir ideias, nem que seja coisas de uma maneira muito simples e muito sucinta. Tentar, mais do que fazer coisas que não tivessem qualquer tipo de sentido, passar uma mensagem ou passar ideias através do que eu esboçava. Mais do que isso, foi muito importante nesta altura eu começar a pesquisar muito sobre outros artistas, porque comecei a ter mais do que as influências que eu recebia na escola, eu comecei a ter também as minhas próprias influências e as coisas que eu pesquisava. E o que hoje em dia, olhando para trás, é importante todo o percurso que nós temos, e temos todas as nossas avaliações académicas e etc, para quem segue esse caminho. O importante nem sempre é agarrar tudo aquilo que nos dizem, mas selecionar
selecionar o que nos dizem para aquilo que nós queremos dizer também. Mais do que estar a juntar tudo o que nos dizem, seguirem tudo e seguir o estilo que toda a gente quer que a gente façamos, ou porque somos influenciados pela escola onde estamos, ou pelo grupo de amigos onde estamos, ou etc. É importante perceber qual é o caminho que nós queremos tomar e adaptar essas mensagens para aquilo que nós realmente queremos fazer. Obrigada!